Paz de Cristo. Hoje nós celebramos o 6º dia da nossa novena em honra ao nosso querido padroeiro, São José Operário. E hoje nós temos mais um padre que é parte da história dessa paróquia, dessa comunidade, o Padre Vinícius. Padre Vinícius, o senhor esteve aqui trabalhando nessa paróquia em que ano? Qual que é a tua história com esta comunidade? Eu estive aqui, eu cheguei aqui nesta paróquia em 2014, no início de 2014. Era o ano que eu ia ser ordenado diácono. Eu não tinha para onde ir ainda. Eu estava numa paróquia, onde eu estava, aliás, eu falei que foi no início, foi no meio. O padre onde estava foi para Roma e não tinha padre para colocar lá, não sabia quem que ia colocar lá, então me enviaram para cá no susto. Era até o padre Chagas que estava aqui. Aí eu fiquei um período assim, um pouco menos de um ano. Foi um período muito rápido, mas foi um período muito bom, né, aqui para mim. Como diácono? Não fiquei como diácono, era seminarista. Como seminarista? O pessoal acompanhou o meu pré-diaconato. Pré-diaconato. Então quase ali as portas da ordenação. As portas da ordenação. Perfeito. E nesse curto período de tempo que o senhor esteve aqui trabalhando como seminarista, se dedicando, também certamente aprendendo, né, nesse caminho, tem alguma história que o senhor tenha guardado no teu coração do povo, uma graça que Deus tenha feito, talvez pela intercessão de São José, que o senhor tenha presenciado aqui neste ministério, neste povo, nesta comunidade? Alguma história, alguma transformação que o senhor tenha visto que lhe marcou? O próprio estar aqui foi muito bom para mim naquele ano, principalmente porque estava sendo um ano um pouco conturbado para mim, por conta dessa mudança e tudo mais. E primeiro, aqui o povo é muito acolhedor, né? Eu tive uma graça de encontrar um povo, hoje mesmo nessa missa eu já revi muitas carinhas já antigas, né? Mas eu acho que acima de tudo, o meu próprio diaconato, porque era um ano, para mim, era um ano de incerteza, eu não sabia se eu ia ser ordenado ou não, tinha aquela coisa, nós éramos em 7 na nossa turma, então... 7 diáconos, igual os Atos dos Apóstolos também. Então... pois é, não tinha parado para pensar nisso. Então eu não sabia se eu ainda ia ser ordenado, eu já estava no meio do ano, eu ainda não havia recebido a resposta da ordenação. Então, assim, para mim, a maior graça foi estar aqui, depois, e a convivência que nós tivemos com tudo aquilo que Deus providenciou aqui depois do diaconato. Depois eu fiquei, acho que, um mês aqui, assim, ajudei o padre em algumas celebrações, enfim, mas fiquei pouco tempo e já fui designado para outra paróquia. Mas eu acho que a própria ordenação diaconal para mim foi uma grande graça. Certo. Que atribua a São José nesse tempo. Então, o acolhimento do povo, né, de maneira geral, sim. A afabilidade, né, que todos em geral falam do povo desta paróquia, né? Então, graças a Deus, né? Aqui o povo gosta, aqui o povo é amável. E aqui o povo gosta de fazer festa, viu? O povo gosta de uma festa. Aqui teve uma vez que o padre Chagas, numa época aqui, que acho que o padre é o seu antecessor, sim, né? Ele fez um boi no rolê, rapaz. Isso, todo mundo comenta até hoje. Que boi no rolê. Dá vontade de comer o boi do jeito que ele tava Meu Deus, que gostoso foi aquele dia. O povo gosta de festa. Muito bem, gosta mesmo, graças a Deus, né? E são generosos mesmo, assim como também São José, certamente tem um coração parecido com o dele, né? E essa é uma graça pessoal que o senhor tem alcançado ou alguma outra história em relação à comunidade? Eu tenho uma graça pessoal por intercessão de São José Operário, porque foi no dia dele, né? Intercessão de São José Operário mesmo. E eu tive um problema... Eu tenho um problema na minha glândula aqui atrás, eu esqueci o nome dela. Você que é médico? Esqueci o nome dela. É uma glândula aqui que coordena tudo, aqui fica aqui na nuca. Bom, padre, o senhor falou glândula na nuca, é pineal, hipófise? Glândula da hipófise. Da hipófise, tá. Eu lembro, conversando contigo agora que eu comecei a entender, mas eu tenho a glândula hipófise, a neurohipófise, adenohipófise. Adenohipófise. O que deu no exame? No exame tinha que a minha hipófise, a hipófise frontal, acho que é isso. A adenihipófise? A outra. Neurohipófise? A neurohipófise era pequena, ela tinha 3 milímetros. Certo. Se eu não me engano, de uma pessoa adulta, ela tem que ter 8 milímetros, assim, mais ou menos, né? Tá. E a adenihipófise, ela não apareceu no exame. Certo. Então, eu não sabia se ela era muito menor, se ela era escondida, enfim. Uhum.
E eu tive que fazer reposição hormonal. Eu tive problema na tireoide, então eu tive que fazer uma reposição hormonal com T3, né? Uhum. E era um remédio muito forte, porque ele era muito instável. Uhum. E isso também me causava picos de instabilidade emocionais muito fortes. Falou cortisol também? O cortisol, tinha problema no cortisol e eu fiquei numa época que eu fiquei prostrado, porque eu acordava de manhã e eu não tinha nada de cortisol. Que é o pico de cortisol de manhã que tem que ter, E eu né? não existia. O meu pico de cortisol de manhã era menor do que o pico de cortisol à noite. Uhum. Aliás, não tinha pico, não tem pico à noite, né? Mas ele era menor do que o cortisol à noite. Certo. Então eu tinha problema de insônia, eu não conseguia dormir, eu não tinha reposição de outras coisas. Então, e fui tendo uma série de outros problemas físicos, dores, enfim. E aí foi no dia de São José, que quando nós estávamos rezando, e estava com um grupo do Shalom, e nós rezávamos, e mais especificamente, teve um rapaz, eu nunca tinha contado para ninguém, né, sobre isso, e teve um rapaz que ele falou: padre, posso impor as mãos sobre o senhor? Pode, toda oração é bem-vinda. Ele rezou por mim e ele mesmo disse: o senhor está curando em você uma depressão que ela provém de um problema que você tem na hipófise. Só que ele não sabia. Nesse exato momento aqui, a minha nuca, né, ela começou a aquecer, assim, mas foi a única coisa que eu sabia é que a hipófise ficava na nuca. Aí eu me prostrei, era uma pressão muito forte que eu sentia, assim, era uma vontade de não viver muito forte, era uma coisa impressionante. Eu tomava muitos remédios, eu tomava uma cartela de comprimido, eu devia tomar mais ou menos uns 15 comprimidos, assim. E então eu lembro que nesse dia eu me prostrei e chorava, comecei a chorar daquilo que eu estava sentindo, eu não sabia o que estava sentindo. Quando eu levantei, parecia que tinha sido retirado um caminhão de terra de mim, assim, eu não sei explicar, né? Foi uma coisa assim impressionante. E desde lá eu não tomo mais nada, nenhuma reposição hormonal, desde então. E os exames deram normais para os hormônios? Os exames deram normais. Os últimos que eu fiz, inclusive no ano passado, assim, deram normais até demais, né? Coisas que não tinha, agora tem muito. E coisas inexplicáveis, assim. Então, e nunca mais eu fiz para saber se apareceu a glândula novamente, se não, certo. Nunca fiz o exame. Mas os hormônios estão normais e os sintomas não tem mais. Os sintomas nunca mais eu tive. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Intercessão de São José. Que bom, maravilha, um bom pai, né? Um bom pai. Que bom, então, para mais gente também ter essa confiança, né? De pedir a Ele graças também, né? Que é bonito, história bonita, né? Que Deus confirme, né? Continue te sustentando, né? Amém. E muito bem, então, alguma palavrinha, algum ensinamento de São José que você gostaria de deixar para nós? Bem, sejam devotos de São José. Eu acho que católico que não tem devoção a São José não é católico, tem que amar São José, homem generoso, homem que ama a Virgem Maria, homem que cuida de Jesus, que amou Nosso Senhor com todas as forças, obediente. Ame São José, imite São José, é um grande exemplo para nós, né? Um exemplo para a nossa vida na igreja, né? Então seja devoto de São José, seja fã de São José, como diz a música. Amém. E dá-nos a tua bênção, Padre. Opa, sim. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de São José Operário, desça sobre todos vós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado.